Olá, tudo bem? Estou de volta para mais uma reflexão. Eu quero falar hoje sobre o medo que bloqueia tantas pessoas e quem sabe você que está aí. Mas antes, se inscreva aqui no canal Cromos. Olha, dá um joinha aí, fala alguma coisa, manda este vídeo para amigos, para irmãos. Joia? O medo. Quantas pessoas bloqueadas, muitas vezes pessoas que perdem a criatividade, não conseguem conquistar os seus sonhos, começam a fazer algo, mas são dominadas por esse espírito do medo. E quando eu falo espírito aqui, eu estou falando por esse sentimento, por este bloqueio que há nos psiquismos. O medo é algo normal. O problema é quando é aquele medo, aquela fobia aterrorizadora. Eu estou num clube aqui, eu sou sócio, e algum tempo atrás, eu revi um amigo meu lá de Salinas, e ele pratica esporte radical. Ele pula de paraquedas, ele anda de tricota leve, esses esportes aí radicais. E eu aproximei dele, ao saber que ele fazia os esportes radicais, praticava. Eu perguntei para ele: vem cá, você não tem medo não? E ele falou comigo: Eugênio, este é o segredo. Toda pessoa que pula paraquedas, que faz esportes radicais, se não tiver medo, ele se torna um insensato. É o medo que nos balanceia. E ele me compartilhou sobre isso, que ele chega num prédio alto e ele vai na ponta, ele tem medo. Isso foi libertador para mim. Entende? O medo é algo normal. Faz parte do nosso instinto, o medo. Agora, o terrível é quando é aquele medo que te tira a criatividade, que te faz corar, que te traz a timidez, porque o medo, ele tem as suas roupagens. A timidez, ele traz o perfeccionismo, a simulação da afeição. Tem muita gente, moças, mulheres e homens, que na verdade simulam a afeição, coloca uma capa do medo para tentar se esconder atrás dessa capa. E é isso que eu quero falar com você, sobre este medo aterrorizador. Começou lá no Éden. Você que é cristão, lembra? Quando o casal colocado no Éden, perfeito, no jardim de delícias, Adão e Eva, depois que eles desobedeceram o Criador, eles começaram a ser movidos por uma insegurança, por um sentimento de medo. Quando Deus, na viração do dia, conversa com Adão, ele esconde de Deus. E ele fala: eu tive medo do Senhor e me escondi. Mas por que ele teve medo? Ele havia perdido a intimidade com o Criador, com o Pai. Então, qual é o medo que te bloqueia? A Bíblia diz, em 1ª carta de João, capítulo 4, versículo 18, no amor não existe medo, não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. Eu quero apresentar para você o caminho perfeito para que você seja desbloqueado, desbloqueada, para que você vença e extirpe, exorcize este espírito de medo que te bloqueia. Medo de engravidar, medo do futuro, medo de fazer uma viagem, medo de andar de avião. São vários os medos, as fobias que há nas pessoas. Você vai ver qual é a sua fobia. Escreve aí. Qual é a fobia que você tem? Medo de relacionar, medo de procurar um novo relacionamento, porque você acabou um casamento, acabou um relacionamento. De que você tem medo? Eu quero apresentar aqui qual o caminho que você deve seguir.
E o primeiro caminho é você admitir que você tem medo. Você tem que admitir que você tem este bloqueio aí. E que talvez já vem de lá, da sua formação até intrauterina. Eu lhes disse aqui que um trauma, um bloqueio, ele começa do 0 a 6 anos. Onde a pessoa pode ficar presa lá na infância. Isso aconteceu comigo. Eu já lhes compartilhei aqui do medo que eu tinha do escuro. A insegurança que eu tinha. Medo de trovões. Medo quando começava a chover lá em Salinas. Eu peguei isso desde a minha infância. E outra coisa, desde a formação intrauterina de alguém que estava lá, quando a pessoa foi fecundada, ali a mãe já passou por filho, através do cordão umbilical. Porque a alma é o ser mais sensível do universo. Alguém já disse que a alma é o nervo existencial de Deus. Eu lhes disse sobre o inconsciente que fica aqui, ó, no nosso cérebro. Imagens que foram lançadas, que nós vimos, mas não tivemos consciência, e foram lançadas aqui no inconsciente. Lembra que eu falei isso? Bloqueios que nós temos. Então a primeira coisa é você admitir o seu erro, o seu medo. Qual o teu medo? Segundo, você tem de entender, você que é cristão, ou você que não é, eu quero te apresentar este segundo caminho, que é o caminho do amor. A Bíblia diz, olha para você ver, vou repetir, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18, no amor não há medo, antes o perfeito amor. Que amor é esse? Não é o amor de um homem para com mulher, não é o amor de um filho para com o pai, de um pai para com o filho, não é o amor eros, não é o amor da amizade, mas é um amor eterno, é o amor de Deus. A Bíblia diz que Deus, Ele é amor. E a Bíblia diz em Romanos 5, que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito. Quando você foi envolvido com este amor constrangedor, este amor curador, este amor que derrama lá nas fibras íntimas da tua alma, lá naquelas fibras trêmulas, ele te cura. É esta proposta que eu quero te dizer. E isto faz parte do Evangelho de Cristo. Ele veio para nos fazer caminhar nesta plataforma do amor. Por isso, e você me pergunta, tá bom, pastor, eu reconheci o meu trauma, o meu medo, e como que eu faço para poder mergulhar neste amor? Você tem de crer que o Deus criador do universo, o Deus que te criou para Ele, Ele pode fazer isso. E você precisa então de pedir, em nome do Filho dele, Jesus, que não teve medo. Jesus não tinha medo, mas Ele era Deus. Não, Ele era homem, 100% homem. Não utilizou como Deus, porque Ele se desprendeu, conforme Filipenses fala 2. Ele deixou todo o conforto celestial. Ele não agiu como Deus, Ele agiu como profeta, como ungido de Deus. Mas Ele não teve medo, Ele venceu aqueles escribas, fariseus. Ele foi até a cruz sem medo. Foi com cabeça erguida. É isso que Ele pode fazer. Isso é milagroso, gente. Isso é milagroso, creia nisso. A Bíblia diz em Romanos 8, que o amor, que o espírito que Ele colocou em nós, não foi um espírito de medo, para que vivamos aterrorizados, mas foi um espírito que podemos clamar, Abba, Pai. Um espírito de ousadia. Qual é o teu medo? Você tem medo do seu patrão? Você tem medo do teu pai? Você tem medo de ir à frente? É claro que este medo pequenininho, instintivo, é normal, como eu lhes disse. Mas esse medo que te bloqueia,
não vem de Deus. Ele te emperra, ele te trava, ele te bloqueia, ele te deixa infeliz, ele te faz suar, ele te dá taquicardia demais. É deste medo que eu estou dizendo. Porque até hoje eu sou convidado para palestrar, para ir num lugar, para fazer uma filmagem, igual eu fiz ontem. E é uma insegurança normal, porque nós somos seres humanos limitados. Eu estou falando do medo fóbico, que aterroriza, o medo que fez Adão esconder. Você tem Deus, você não pode ter medo. Ouse sonhar, ouse ser criativo, ouse correr atrás dos teus sonhos, ouse colocar o teu talento, o teu dom, a tua vocação em prática. Ouse, você que está aí nesse país, que é brasileiro, ouse aí, ouse construir. Se você perdeu, erga novamente. Se você caiu, volte. Porque agora você tem um espírito de adoção. Um espírito que você foi adotado como filho do perfeito que é Deus, que é, na sua essência, amor. Então é preciso você ser desbloqueado. Eu termino aqui. Deus enviou Jesus Cristo, o Filho dele, para nos fazer, para nos libertar do império das trevas, para nos libertar de todo algoz, de todo carcereiro, de todo medo que nos atormenta, para nos libertar da escravidão, seja qual for ela, do vício, dos bloqueios todos. Ele foi levado naquela cruz e ali ele se esvaziou de si e nos deixou a maior mensagem, uma mensagem da cruz que nos fala deste amor. Jesus, o Filho de Deus, que morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia, está vivo e te diz: vinde a mim, venha, eu te tiro esse medo, eu te desbloqueio, porque eu te amo, eu tenho um plano na tua vida. Olha, se inscreva aqui no meu canal Cromos, dê um joinha aí, manda este vídeo para outras pessoas. Você tem medo de quê? Daquele homem? Você tem medo daquele advogado que está ligando para você para te oprimir? Gente, aprenda isso. Todo ser humano é pó. Aquela pessoa que você tem medo dela vai morrer, tal como você. Vai acabar, vai dissolver na terra. Pare de ter medo de pessoas. Pare de ter medo de uma autoridade. Você se sente todo constrangido, constrangida, por quê? Porque é um bloqueio na tua vida, como eu lhes disse. O seu pai te fez medo. Não é isso? Medo das pessoas, medo de lugar cheio de pessoas, medo de elevador, medo. Qual o medo seu? Te mostrei o caminho e a partir de hoje você será diferente. Há poder no nome de Jesus. Este amor, eu profetizo sobre a tua vida, que ele venha sobre você, derrame de tal forma que você seja curado e curada e sinta livre como uma águia de Deus para voar bem alto na conquista dos teus sonhos, dos projetos que Deus tem colocado em teu coração para que você conquiste. Escute, seja livre pelo poder da cruz de Cristo. Que Deus te abençoe.